Boa noite, mulheres lindas, que alegria estarmos aqui no nosso encontro, Elas e Jesus. Mais um encontro, Deus tem feito tantas coisas a cada mês, a cada encontro que a gente tem. Eu estou começando a achar que uma vez no mês é muito pouco, quem concorda comigo? Nossa, mulherada, vocês estão assim? Eu estava falando com receio, achando que o povo ia ficar bravo comigo. Bom, mas é algo que a gente pode começar a pensar, talvez, para o segundo semestre, né? Ter mais encontros, fazer mais coisas, podemos pensar, né? Eu acho que Deus tem feito algo lindo no meio das mulheres. A gente tem visto tantas mulheres se levantando na nossa nação para falar do amor de Jesus, para ser influência mesmo, referência no meio cristão. E eu creio também que não só essas mulheres que estão sendo conhecidas lá fora, mas você também é uma conhecida do coração de Jesus, e Ele quer usar a sua vida, Ele quer te usar como referência, Ele quer te usar como influência nessa nação, nessa geração que nós estamos, nesse tempo, né? Ele te chamou para cumprir com a grande comissão, com o ID, levar a palavra de Jesus, o amor de Jesus às pessoas, em meio a tantas coisas ruins que nós enfrentamos no nosso dia a dia, como o mundo, pandemia e tantas outras coisas. Você é a resposta. Às vezes que a pessoa que trabalha com você, a pessoa que estuda com você é a resposta que ela precisa. Jesus na sua vida é a resposta que essa pessoa precisa. Então, que nós possamos mesmo levantar mulheres que estejam dispostas a dizer sim para o ID, a dizer sim para Jesus e fazer a diferença na nossa cidade, na nossa família, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Amém? Amém. Depois dessa introdução, hoje nós teremos um encontro diferente. Quem estava aqui no último encontro? Amém, glória a Deus. Hoje, nosso encontro, como nós estamos no mês de maio, que foi o mês das mães, que teve o Dia das Mães, nós teremos um culto diferente. Nós teremos um bate-papo a respeito de experiências da maternidade. E vai ser um tempo muito precioso, onde eu tenho certeza que Deus vai trazer muitas revelações para o teu coração como mãe. Se você ainda não é mãe, mas pretende ser, se você hoje é filha, mas se você é uma tentante, se você já chegou a passar por uma gestação, mas teve percas, tudo isso nós vamos falar aqui nessa noite, né? Então eu quero que você abra seu coração para aquilo que o Espírito Santo Ele quer derramar, para que você entenda como Ele pode agir, como Ele pode trabalhar em meio à maternidade, como Ele pode se revelar de forma maravilhosa, criativa, em meio à maternidade, em tantas experiências que nós temos na nossa vida. E eu gostaria de convidar aqui agora as minhas convidadas para esse bate-papo. Pastora Fernanda, pastora de jovens da nossa igreja. Uma salva de palmas a Jesus pela vida dela, gente. Minha pastorinha, essas meninas, gente, essas pastoras que eu tenho que caminham comigo são bênçãos demais. Deus foi muito bom comigo, viu? Jesus foi muito bom. Maravilhosas. A ministra Adriana Cassiano, maravilhosa. Uma salva de palmas a Jesus pela vida dela também, que tem trabalhado juntamente com o seu esposo em favor das famílias da nossa igreja. Essa família é tão preciosa, ela tem muito para nos ensinar. Então, também vai estar participando do bate-papo com a gente. Dri? Pode, qualquer lugar. Priscila Ferratoni. Vem cá. Maravilhosa. Essa é mãe de 2 pré-adolescentes, um já adolescente, né? Então, também tem muito a compartilhar com a gente. E a Fran, cadê a Fran? Uma salva de palmas para a Fran, a Jesus pela vida dela, que também tem um testemunho lindo e vai compartilhar algo incrível com a gente nessa noite. Amém. Gente, então esse é o time que, debaixo de muita oração, fui direcionada para que nós pudéssemos aí ter esse bate-papo, para trazer mesmo coisas preciosas do coração de Deus para a vida de vocês, através desse assunto, que é a maternidade. Gente, só uma falha aqui no percurso, eu preciso pegar meu celular. Deixei ele carregando. Tô bem. Vamos lá. Bom, eu queria dar uma introdução a respeito do assunto.
Quantas são mães? Levanta a mão. Uau! Todas, algumas, exceto exceções aqui, as meninas aqui. De novo, levanta e fica com a mão levantada. Uau! Que bênção! Vai ser muito legal. Muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz do Espírito Santo ter direcionado esse assunto, porque só quem é mãe entende outra mãe, não é verdade? Só quem é mãe sabe o que outra mãe passa, né? Quando eu não tinha filhos, às vezes eu via uma criança fazendo birra no meio do supermercado. Eu falava, mas meu filho não vai fazer isso. Não, meu filho não vai fazer isso comigo. Quem já fez isso? Quem nunca? Não é? Meu filho não vai fazer eu passar vergonha, né? Ai, gente, mal sabemos nós, né? Mal sabemos. Mas eu acho muito legal, porque a maternidade, como tudo na nossa vida, ela é um aprendizado. E a gente aprende com a maternidade. Eu falo que quando o meu filho nasceu, o Cauã, o primogênito, né, que eu tenho 2 filhos, o Cauã e a Lara. Quando o Cauã nasceu, com ele também nasceu a mãe, né? Porque a mãe não existia antes, mas a partir do momento que ele nasceu, nem quando eu estava gerando, porque quando a gente está gerando, ainda é tudo muito maravilhoso, mas parece que não cai aquela ficha assim, né? A gente ainda não tem muita noção de como é que vai ser dali para frente. Mas a partir do momento que a criaturinha pitiquinha nasce, e você pega no colo e você escuta o choro pela primeira vez, aí nasce a mãe, não é verdade? Aí junto nasce um monte de instinto, um monte de emoções, um monte de força que a gente nem imaginava que a gente tinha. E é algo tão maravilhoso como tudo que Deus faz. É maravilhoso. E então a gente não tem noção do que é até a gente ter. Por isso que eu falo que só uma mãe entende outra mãe. Que a gente não tem mesmo dimensão. E como que Deus ele faz coisas maravilhosas em meio à maternidade. A partir do momento que eu fui mãe, eu consegui compreender muito mais a paternidade de Deus. Porque a gente passa a entender... Vocês imaginam se... Hoje eu fico pensando, né? Deus Pai com Jesus, o Filho. Você dá o seu único Filho por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você imagina Deus ter que dar o seu Filho único, para que eu e você nós tivéssemos acesso a Ele, para que eu e você nós tivéssemos acesso à salvação, ao perdão dos nossos pecados. Eu não consigo imaginar como que é você ter que dar o seu filho por uma causa, e às vezes, muitas vezes, por muitas pessoas que nem valorizavam que aquilo estava sendo feito. E aí, a partir do momento que eu tenho um filho, eu consigo entender o amor de Deus. Uau, que amor tão lindo, que amor tão grande que Ele tem por nós. Porque quando nós nos tornamos mãe e pai, né, aqui hoje eu estou falando só com mães, mas quando nós entramos para esse papel de maternidade, a gente passa a entender melhor o amor de Deus. A gente quer proteger o nosso filho. A gente sabe que eles vão errar, mas a gente tenta fazer o que a gente pode para que isso não aconteça. E eu fico imaginando Deus o tempo todo. Tipo, não, filho, vem por aqui. Né? E muitas vezes a gente, como uma criança, ainda aprendendo, a gente quer fazer da nossa forma, da nossa vontade, tantas vezes entristecendo o coração de Deus. Quando o Cauã faz qualquer coisa, às vezes, que entristece meu coração. E eu sinto aquela tristeza, eu falo, meu Deus, e tantas vezes que eu já entristeci o coração de Deus, através das minhas atitudes. Então, eu acho que a maternidade, ela nos ensina muito a respeito do nosso relacionamento com Deus. Ela nos faz refletir no papel de filhas em relação a Deus. Como a gente deve se portar, como a gente tem entristecido o coração dele, ou nós temos agradado o coração dele. Então, me fez refletir muito a respeito disso, a maternidade. Mas aqui nós temos também muitas experiências, muitos testemunhos. E eu quero começar, né, perguntando... Vamos aqui, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, gente. Eu estava sem meu celular. Pronto. Vamos lá. Fer, você que virou mamãe recentemente, fale sobre as expectativas versus a realidade da maternidade para você. Olha, eu acho que a palavra expectativa é a própria maternidade, né?
Desde quando você vai fazer o teste da gravidez, já tem expectativa. Então, expectativa e maternidade, eu acho que andam assim. A Lari foi comigo fazer meu primeiro teste. Gente, foi uma situação... Aí eu vou contar. Gente, ela fez o teste de gravidez dela no banheiro do Tausch. Tausch? Confiança. Não sei, do Confiança Flex, ali no Confiança Flex. Gente, ela saiu do banheiro, ela fez xixi no potinho e pôs lá no banheiro do Confiança Flex. A hora que deu positivo, essa menina ficou tão empolgada que ela jogou o xixi na pia. Eu falei, Deus do céu. Foi uma situação bem engraçada, mas foi uma alegria muito grande. É isso aí. E eu vejo muito isso mesmo, né? A gente cria muitas expectativas. Quando eu descobri a gestação, eu comecei a imaginar. Eu fiquei umas 4 noites sem dormir, pensando de como vai ser, como ele vai ser, como eu vou ser como mãe, como vai ser a carinha do bebê, sabe? Então, assim, a maternidade, eu acho que ela traz junto com ela a expectativa, né? E eu acho que isso não acaba nunca. Eu tenho minha experiência tão grande de 1 ano e 4 meses, mas eu acredito que não vai acabar nunca as expectativas, porque sempre elas vão vir, né? A infância, a juventude, enfim. Mas a realidade também existe. E, assim, a minha realidade, eu planejei tanto o meu parto e não foi como eu imaginei, o nascimento do Davi não foi como eu imaginei. E eu lembro que, depois dos 16 dias de UTI, quando eu estava saindo do hospital, a médica dele falou assim para mim, toma que o filho é teu. Aquilo ela falou brincando, mas eu peguei como uma verdade muito verdadeira, que, tipo assim, agora a responsabilidade é minha, eu tenho responsabilidade sobre uma vida. E com essa descoberta, com essa realidade, vem assim um turbilhão de emoções, porque você está ali no seu período mais sensível, eu acredito que seja, né? Se descobrindo como mãe. Aquela expectativa de tipo assim, vou amamentar. Comigo não rolou amamentação, já foi frustrante aí. Então, assim, são várias descobertas, né, que você vai tendo junto com o seu filho, vai crescendo ali. A realidade vai sendo no dia a dia, né? Vai surgindo a realidade no dia a dia. E, assim, os perrengues tem. Eu comentei com alguém que vai casar esses dias, eu estava comentando com uma menina que vai casar, uma jovem. E ela falou, eu quero casar, eu já quero, depois de 1 mês, já ter filho. Eu falei, calma, que com o filho vem muitas emoções, sabe? Eu tive as minhas piores discussões com o Vitor depois da maternidade, porque vem muita coisa junto. Meu sentimento estava, minhas emoções estavam à flor da pele. A gente não tinha quase tempo de dialogar, porque aquela correria com criança, com bebê, e acorda à noite. Então, assim, vem muita coisa com a maternidade, né? E aí, você fala assim, agora tá tudo bem, Davi está crescendo. Eu descubro que eu estou grávida de novo. Mas, assim, diante de tudo isso, diante desse turbilhão de emoções, eu posso ver mesmo a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus e o amor, assim como a Lari falou. A gente compreende o amor de Deus. Gerar uma vida é um privilégio. Sabe, às vezes eu fico passando a mão na minha barriga, eu fico, meu Deus, tem uma vida sendo gerada dentro de mim, tem ossos sendo formados. É um milagre mesmo, milagre, né? Exatamente. É algo lindo, a maternidade é um milagre lindo que Deus faz. É um milagre, e assim, é tão surpreendente ver o amor de Deus nisso, sabe? A maternidade é um chamado mesmo, é algo lindo, é um dom de Deus. Não importa se é gerado no útero ou se é gerado no coração, você ser mãe é um privilégio. E hoje eu vejo isso, até a maternidade espiritual também. Gente, é um privilégio isso, você gerar uma vida, você cuidar de alguém. Sabe, é tão lindo ver isso. E eu me peguei numa situação, eu acho que é válido eu compartilhar. Hoje eu cuido exclusivamente de casa, dos filhos. E eu já cheguei a pensar, falei, meu Deus, tanta gente aí sendo referência no mundo, tantas mulheres empresárias e mães, tantos cientistas aí descobrindo cura para doenças, e eu aqui achando que eu não estava fazendo nada, mas, na verdade, eu estava fazendo tudo, né? E talvez você seja essa mãe que se dedicou exclusivamente para os filhos. E, no momento que a gente está lá, ninando, cuidando, trocando fraldas, preparando o almoço, fazendo tantas coisas, a gente está cumprindo o nosso chamado. E eu li uma frase esses dias, eu não vou me lembrar quem foi que falou, mas que o criar filhos, educar filhos é o trabalho mais importante.
né? E realmente é isso, porque se você pensar, nós estamos formando a próxima geração. Exatamente. Aqueles que vão influenciar a próxima geração. Sim. Aqueles que vão dar sequência no nosso Exatamente. legado, naquilo que nós estamos vivendo. Então, é um Exatamente. trabalho importante. Nós precisamos entender que nós estamos criando nossos filhos para que realmente o Espírito Santo use, porque vai chegar um determinado momento que nós perdemos o controle sobre eles. Né? Aqui eu acho hoje, a Adri, que tem os meninos que são mais velhos, eles daqui a pouco já eles estão a idade mais próxima do casamento ali, né? Então acho que já começa a sentir um pouco mais essa questão de que criei, estou fazendo a minha parte, mas eles, num determinado momento, eles não vão estar mais abaixo da responsabilidade da Adri, mas aquilo que ela fez é o que eles vão carregar para o resto da vida deles, é o que eles vão colocar em prática, né? E eu acho que essa responsabilidade que nós temos. Quantas aqui são mães de crianças até 2 anos? Ah lá, tem 1, 2. A faixa etária. Quantas são mães de pré-adolescentes? Só para eu entender um pouco o nosso público. Quantas são mães de jovens, adultos? Tá bem dividido, muito legal. A gente tem todos os públicos, muito legal, muito bom. Mas é isso. Eu vejo a maternidade como uma dádiva. E a expectativa versus a realidade é que a realidade é muito melhor que a expectativa. Você viver o dia a dia, apesar das dificuldades, apesar dos perrengues. Que tem perrengues. Muito. A maternidade não é algo, né, que a gente fala assim, gente, é tudo mil maravilhas. Não, não é. Né? Por isso que eu falo, nunca julgue outra mãe. Né? Se você vê uma situação de uma mãe em desespero ali, às vezes, no momento que ela se exalta um pouco mais para corrigir o seu filho, nunca julgue uma mãe. Né? Porque você não imaginou o que aquela mulher, aquela mãe já passou naquele dia, o que ela tem passado, o que ela tem enfrentado. Né? Muito pelo contrário, eu acho que as mães do mundo todo deveriam se unir. Né? Porque, gente, outro negocinho difícil que é ser mãe. Né? A gente tem que lidar com tantas coisas, tantas emoções, como disse a Fer, né, que a gente vê se aflorando conforme a maternidade vem chegando, as responsabilidades vêm chegando. Mas é um privilégio, né? É um privilégio. É um privilégio. E a Fer também, ela viveu milagres na gestação, né? Sim, tanto para engravidar do Davi, É. quanto no momento do parto. Deus, ele tem prazer em realizar o sonho dos seus filhos. É a maior alegria dele que nós possamos viver o melhor que ele tem para nós aqui nessa terra. E eu tenho certeza que a maternidade é um sonho de Deus. Não sei quantas aqui, se existem aqui tentantes, né, mulheres que ainda não conseguiram engravidar, ou já engravidaram e agora estão tentando de novo e não conseguem. Mas há algo lindo no milagre da maternidade. E eu passei por um período também na gestação do Cauã, que, na verdade, eu demorei 2 anos para engravidar do Cauã. Eu não conseguia engravidar do Cauã. E, no momento que eu engravidei, e eu pude viver o milagre de Deus ali naquele momento, é algo tão intenso, é algo tão profundo. Porque, além do milagre de você gerar uma vida, você ainda vê como que Deus ele se mobiliza para que o sonho dele aconteça para nós. Quando os nossos sonhos são alinhados com os sonhos dele. Né? E é algo lindo que ele faz. Acho que acabou a bateria, gente. Mas vamos lá. E aí nós temos aqui a Pri. A Pri que tem ali 3. Deixa eu ver, amiga. 3. 2 na fase da pré-adolescência. 14, 12,5 e 11. Então, foi assim, quando a minha terceira filha nasceu, o meu mais velho estava com 2 anos e 10 meses. Foi uma toada, né? E assim, o que eu vejo? Que quando nasce um filho, nasce uma mãe angustiada. Ela completou essa frase. Eu tinha parado no nasce uma mãe, gente. Uma angustiada vem por conta dela. Porque, gente, são muitas preocupações, porque é a extensão do nosso amor. E a gente não tem o controle, né, da situação. Principalmente na adolescência. A Lara ainda tinha me perguntado, né, sobre
os desafios de nós, mães, na pré-adolescência. E eu vejo que, eu pontuei 3, mas assim, maternidade é bibliotecas e bibliotecas e bibliotecas. E nem sempre, a prática nem sempre vai ser igual à teoria. Porque você pode ler, mas chega na hora de aplicar, você fala, meu Deus, não está dando certo isso. Né? E eu vejo assim, o primeiro desafio como mãe é aceitar, na pré-adolescência, né? É aceitar a fase da pré-adolescência, porque a gente tem o preconceito, não sei se você escutava muito isso, né? Vou usar o crentez, ô fase abençoada. Porque quando é criança, você coloca ele vou usar a palavra castigo, né? Mas não me condenem, hein, gente? Né? A gente vai lá corrigir o nosso filho quando ele é pequeno e ele não vai te questionar. Ele pode sair do lugar, né? É um cansaço físico que afeta o emocional. Agora, na pré-adolescência, na adolescência, você esqueça isso. É um debate, vai e volta, e vai e volta. Não, Dri? E aí, eu vejo e falo, Senhor, eu preciso... Eu fui pedir sabedoria para Deus, porque 3 próximos, 2 meninos, e os meninos, eu vejo que eles se posicionam... os seus batiam de frente com você, assim? Nem todos, né? Sim, mas eu acho que isso já é próprio da adolescência, né? Independente de ser menino ou menina, eles têm isso, né? De bater de frente, de querer se posicionar. Então, é normal. Eu recorro muito a Dri, viu, gente? Porque ela vem com a plenitude, com a sabedoria dela, então ela traz paz. Parece. Então, assim, o menino, né, pelo menos os meus, eu vi assim, que bate muito de frente, mas a questão do temperamento, né, também tem isso, né, da criança. Mas o que eu comecei a orar? Eu falei, Senhor, eu preciso entender que cada fase tem a sua especificidade de algo que o Senhor quer trabalhar na vida deles. E eu entendi, com a graça de Deus, verdade, com o Espírito Santo, que a adolescência, gente, é uma oportunidade da gente poder trabalhar aquilo que não foi trabalhado na infância, né? Algo que você queria ter feito e não fez, situação que você podia ter feito diferente, né? Queria fazer diferente e não conseguiu. Então, a gente tem esse presente de Deus, né? Eu falo isso na prática, tá? Eu tive que fazer um caminho de volta com algumas questões do meu filho mais velho, né? A primogenitura traz muita expectativa. E a gente passa situações com o primeiro filho que não sabemos lidar. E tudo bem. Então, eu vi que a pré-adolescência e a adolescência é um resgate, uma oportunidade para nós, mães, de trabalhar, né, de mudar situações que a gente queria e não pôde na infância. Alguma coisa, pastora? Exatamente, porque, na verdade, eu falo, né, hoje, eu conhecia Jesus, eu tinha 16 anos, mas eu não tive uma educação, que eu falo, né, tipo, dentro da igreja, aprendendo sobre a palavra. Então, hoje, eu falo que é um privilégio eu poder ensinar os meus filhos desde pequenos, mas nem todos tiveram a oportunidade de ter os filhos crescendo, escutando a palavra, ou tendo mesmo discernimento e sabedoria para direcionar e instruir os seus filhos segundo a palavra. Alguns conheceram Jesus, algumas podem ter conhecido Jesus depois. Mas, se tem algo que eu gosto muito do Evangelho, do que o nosso amor por Jesus e o poder dele nos proporciona, é que nunca é tarde. Nunca é tarde demais para que a gente possa resgatar o coração dos nossos filhos ou ir atrás de algo que a gente achou que estava perdido, porque para Deus nada é impossível. Ele age em meio às nossas dificuldades, aquilo que parece muito difícil para a gente, para Ele basta uma palavra. Né? Por isso eu já quero aproveitar esse momento. Se você tem um filho que está distante, né? Se você tem alguma dificuldade com o seu filho, não é tarde.
Vai exigir, sim, joelho no chão, vai exigir vida com Deus, vai exigir busca, né? Busca por sabedoria, estratégias que vêm dele, porque ele dá, ele derrama, né? Então, ele pode restituir relacionamentos entre mães e filhos, pais e filhos, ele pode. Nada é impossível para ele. Então, nunca é tarde demais para você tentar resgatar algo que você acha que possa ter passado. Teve algo muito pontual na minha vida de eu passar a olhar dessa maneira a adolescência, que foi 2 livros, né? Um que chama Como Realmente Amar Seu Filho, mas esse aqui, Ame Seus Filhos Intencionalmente. Por quê? Por conta da minha criação, eu via Deus Pai como um Deus castigador, né? Aquele Deus do Antigo Testamento, que como o povo era julgado na lei, né? Então, eu achava que eu tinha que sempre punir os meus filhos diante das atitudes deles, né? Sem ter essa sabedoria. E esse livro vai falar de um relacionamento de Deus de uma forma diferente, que, né, Jesus veio trazer isso para nós. Falar da misericórdia, falar do amor. Então, isso foi... eu indico muito esse livro. Mudou a minha perspectiva, gente, de educar os meus filhos na base do amor, no relacionamento. Só fazer um parêntese aí relacionado a esse livro, que eu também li ele, eu achei ele muito interessante. Eu acho que tem, não sei se só tem esse ou se tem mais, mas a gente pode pedir mais, se vocês tiverem o interesse. Mas é muito legal, porque ele fala que, muitas vezes, você não precisa corrigir, de bater, né? Às vezes de bater no seu filho. Não que isso seja algo errado, tá, gente? Porque a Bíblia nos instrui a corrigir com a vara, tá? Isso não é agressão, tá? Mas é realmente a correção. Mas ele fala de um jeito de você ganhar tanto o coração do teu filho que essa correção não vai ser necessária. Né? Às vezes, estratégias para você agir de acordo com uma atitude errada do seu filho, e você, naquele momento, saber ganhar o coração dele para que ele não se sinta amedrontado de compartilhar algo com você, para que ele não se sinta como se você não fosse inimiga, mas realmente como se você fosse alguém em quem ele pode confiar, em quem ele sabe que vai corrigi-lo em amor, vai ensiná-lo em amor. E foi muito legal, porque às vezes a gente está naquele momento, né, descabelado, né? Eu falo, gente, a minha pequena, a Lara, vocês sabem, agora ela anda na igreja assim, né, dando tchau para todo mundo. Ela é maravilhosa, mas ela está numa fase terrível. Ela é bagunceira, ela é arteira. Não, ela é maravilhosa, gente. Amo minha pequena. Ela é um presente de Deus na minha vida. Mas, gente, semana passada, no mesmo dia, ela quebrou um copo, um açucareiro e um quadro de foto. No mesmo dia. E como se não bastasse tudo isso. Como se não bastasse todas essas artes dela que ela fez, ela ainda foi no potinho do cachorro e virou água em cima dela, com aquele frio que estava. Aí... num momento como esse, o que dá vontade de fazer, gente? Pegar a criança pelo pescoço. Menina, pelo amor de Deus! Mas, existe algo em meio a tudo isso. Eu falei até para as meninas, ela foi a primeira vez que ela tomou umas palmadinhas no bumbum. Porque ela está com 3 anos, ela já entende. Né? Mas eu cheguei e eu sentei ela, por mais que às vezes eu acho que ela não entende, mas ela entende, as crianças nos subestimam. E eu comecei a explicar para ela. Só que aí o Espírito Santo falou para mim assim, não precisa ser só você, pede para mim. Eu comecei a orar com ela ali, naquele momento. E eu falei para Deus, Espírito Santo, me ensina, faz com que ela entenda. Me ensina a ensiná-la, para que ela possa entender, porque eu não sei mais como fazer. E a partir desse dia, eu comecei a entender que essa é uma responsabilidade, porque na Bíblia fala, né, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estava trazendo algo muito pesado para mim, né, achando que isso caberia só a mim, mas é Ele quem nos instrui, é Ele quem nos orienta, é dele que vem a nossa capacidade, é dele quem vem a nossa sabedoria ou as estratégias que nós precisamos usar com os nossos filhos. É assim que nós temos sucesso na criação dos nossos filhos, quando nós sabemos escutar e recorrer a Ele, para que aquilo que nós não conseguimos ou não saibamos fazer, que Ele faça, e Ele faz. Né? E foi algo tão maravilhoso, foi um momento que, em meio a tanto desespero, que o Espírito Santo falou comigo. E nós, como mães, nós temos que estar atentas
aos sinais, aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer nos falar, né, em relação a isso. Sensíveis. Eu falo que as mães, nós como mães, precisamos de 3 coisas. O primeiro é a orientação do Espírito Santo. O segundo é de bons livros, porque o conhecimento nos ajuda muito. E o terceiro é de uma rede de apoio, assim, compartilhar, é de mães, né? Mãe precisa de mãe. A gente precisa compartilhar a experiência para saber que nós não estamos sozinhas com as nossas questões. Que muito mais mães passam pelas mesmas coisas que a gente passa. Eu lembra quando o Gabriel estava com tique? E aí eu te encontrei na igreja, eu estava, gente, com o coração angustiado. Quem aqui os filhos nunca passaram por tiques, gente? E eu estava angustiada, chorosa, porque, né, aumenta o nível de ansiedade deles, e aí você leva na psicóloga, você leva no médico. Gente, eles vêm com uma enxurrada de diagnóstico de coisas que possa ser. Olha, aí eu encontrei essa abençoada. E ela, né, compartilhando com ela, com 3 meninos, e ela assim, calma, Pri, vai passar, Pri, fica tranquila. Eu também passei por essa fase. Gente, tudo que eu precisava era do quê? De um colo, de um acolhimento, de uma voz de sabedoria que pudesse me direcionar. Gente, isso é tão importante. Deixa eu só falar uma coisa. Eu vendo a Pri falar, né, você e a Adri falar, me veio algo no coração que, assim, para as filhas, né, são poucas que estão aqui, mas é interessante que a mãe nunca vai acertar, nem sempre vai acertar. Tem os erros, tem as falhas. E eu passei, na minha adolescência, por um período de divórcio dos meus pais. E, assim, eu vi muitas falhas da minha mãe, assim, né, na minha frente. E Deus me ensinou um princípio muito valioso, e fica para vocês, filhas que estão aqui, o princípio da honra. A honra não é somente abaixar a cabeça e respeitar, nem sempre eu vou concordar com as atitudes da minha mãe, do meu pai, mas é um valor que você dá à posição daquela pessoa. Então, assim, eu aprendi a honrar minha mãe, independente de se ela estava certa ou se ela estava errada diante das atitudes dela. E hoje eu posso afirmar, se minha mãe estivesse aqui, eu falaria do mesmo jeito. Eu colho frutos da minha honra a ela, nos períodos que ela errou também, mas eu não deixava de honrá-la em nenhum minuto, porque isso você honrar um princípio, você atrai a honra para você também. E isso é muito legal, porque quando a gente pratica isso como filhas, a gente colhe isso como mães, né? Porque a gente... Eu penso que os nossos filhos, eles replicam aquilo que eles veem a gente fazendo, né? Então, é muito mais do que palavras, é o exemplo, né? Às vezes, não adianta você falar para o seu filho não comer doce, e você vai lá e come doce. No meu caso, é estranho, porque eu como doce, mas meu filho não gosta de doce. Mas foi muita oração do Espírito Santo. Mas esse exemplo não foi legal. Mas vamos lá, vamos dar outro. Mas, enfim, o exemplo, ele fala muito mais alto do que as suas palavras. Se você fala para o seu filho não gritar, mas você vive gritando dentro da tua casa, o teu filho vai falar, poxa, mas por que ela fala para mim não fazer, mas ela faz? Você cai em descredibilidade, né? E aí você acaba dando poder para as coisas erradas por conta das tuas atitudes. Se você falar para o teu filho que a presença de Jesus é importante, que estar aos pés de Jesus é importante, mas ele não vê você aos pés de Jesus, isso não vai ser importante para ele. Porque ele vai só escutar que é importante, mas ele não vai saber como fazer. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos muito mais do que através das nossas... Lógico que uma boa conversa é excelente. A comunicação, ela é fantástica para o amadurecimento da criança, do jovem, do adolescente, para favorecer, né? Vocês que são mães de mais velhos podem falar sobre isso, como a comunicação é importante. Agora, eu já quero até jogar a pergunta para a Adri, né? Porque a Adri, ela teve a conversão agora, né, Adri? Assim, de pouco tempo para cá. Então, ela tem experiência de como antes de Jesus, depois de Jesus, né? Vamos falar assim, mais ou menos, né? E como que a comunicação é importante. Eu queria saber, Adri, o que você sentiu aí nessa diferença entre o antes e depois, né? Com Jesus, sem Jesus? Como que foi isso daí? Depois você fala um pouquinho da comunicação com os meninos. Tá. Então, realmente, eu me converti, né?
com eles já, com o Daniel já na adolescência, e o Lucas e o Pedro ainda eram crianças, mas foi uma conversão assim mais tardia. E eu acredito que a minha conversão fez total diferença, né, no meu relacionamento com eles, né, tanto na criação, como na comunicação, na educação, em tudo. Porque, apesar assim de eu sempre ter, né, os princípios cristãos, de eu acreditar em Deus, o meu relacionamento com Deus, antes de eu me converter, era muito distante. E isso refletia neles, né, não tinha como ser diferente. E por mais que eu quisesse, né, criá-los, né, no caminho de Deus, né, que eles buscassem, que eles se relacionassem, porque isso é o desejo de toda mãe, né, ficava difícil, porque eles não viam essa busca em mim, né? Então, era difícil, porque o relacionamento era superficial. E quando eu vim a me converter, isso mudou, né? Mudou porque os meus valores mudaram, minha maneira de pensar, o meu comportamento com eles, e isso impactou de forma muito positiva, né, a vida deles, né, o relacionamento com eles e tudo mais. E eu acho que foi assim de fundamental, foi assim uma coisa fundamental que trouxe assim muita diferença no desenvolvimento deles, né, como adolescentes. Então, hoje, assim, vendo eles jovens, né, já o Pedro adolescente, mas o Dani e o Lucas jovens, tendo esse comprometimento que eles têm, né? Isso deve ser maravilhoso, é né? maravilhoso. Acho que não tem preço que pague você ver os filhos. E assim, eu lembro assim, então ver assim a paixão deles por Jesus, né? Esse envolvimento que eles estão, isso me volta lá atrás, porque quando eu me converti, eu lembro que uma das primeiras mudanças que eu tive foi porque a gente tinha um hábito em casa. O Lucas e o Pedro eram pequenos, tinham o quê? 8, 9 anos, por aí, e eram crianças, e eles estavam naquela fase de não querer dormir sozinho, então eu tinha que estar no quarto com eles, e eu tinha o hábito de contar histórias para eles antes deles dormirem, né? E quando eu me converti, foi a primeira coisa que eu mudei. Eu comprei uma Bíblia, né, de criança, comprei a de adolescente para o Dani. E assim, antes de dormir, eu falei, não, agora nós vamos ler a Bíblia. Então, na época eles ficaram assim, porque não tinha hábito, né, nunca tinha feito isso. E a partir dali nós começamos a toda noite ler a Bíblia, orar juntos, né? Mesmo o Dani sendo adolescente, eu chamava ele para aquele momento. E ali foi assim, uma transformação na vida deles, né? Foi uma sementinha ali que foi plantada, né? Lógico que tudo, né? O agir foi do Espírito Santo, mas essa sementinha que eu plantei ali hoje, eu consigo ver os frutos, né? Então, eu acho que como é importante a gente, como mãe, né, instruir, né, semear no coração dos nossos filhos mesmo, porque os frutos vêm. E com eles foi assim, e é maravilhoso, né? Ver hoje, assim, eu falo que hoje eu aprendo muito com eles, né? Apesar de estar cada um numa fase, e a gente vai aprendendo mesmo com cada fase, né, dos nossos filhos, porque tem um com 16, um com 19, um com 25, cada um numa fase, e é o que a Fer falou, expectativa de mãe não termina, não acaba. Né? Não acaba. Cada fase você fica com aquela expectativa de como vai ser mais para frente, como vai ser. Agora eles já estão, né, 2 estão fazendo faculdade, o Dani já daqui a pouco, né, já não está mais comigo, daqui a uns anos. Então a gente vai aprendendo e Deus vai dando graça, Deus vai assim abençoando, nos dando sabedoria para lidar com cada fase da vida deles. Odri, e uma curiosidade, assim, né? Nós já conversamos um pouco sobre isso, até hoje cedo a gente entrou um pouco nesse assunto, a respeito de como deixar agradável para que os nossos filhos tenham esse acesso a gente, né? De conversar, às vezes, de contar uma coisa errada. A gente estava conversando hoje cedo lá em casa com as meninas e a gente entrou nesses assuntos, assim, né? Então, tipo de estratégia, você fez alguma coisa para conseguir isso, esse relacionamento assim com eles? Então, eu sempre assim busquei ouvir bastante, né? Porque
eu acho que é a chave para eles se abrirem com a gente. É quando você se dispõe ali a ouvir sem pré-julgamento. E isso é difícil, principalmente na adolescência, que eu estava conversando com a Pri, porque eles já são tão cheios de si que eles chegam, né, já impondo, já se achando os donos da razão, e a gente muitas vezes não tem paciência, né? Você quer cortar. Às vezes, sem pré-julgamento é fantástico, porque parece que a gente já fica com uma metralhadora já pronta, assim, do tipo, lá vem. Lá vem. Dependendo do que ele falar, eu vou, nossa, agora eu vou educar. Não, agora eu vou catar aquela história lá atrás, agora eu vou aproveitar esse momento e eu vou falar isso. Então a gente já fica assim, armada com eles, né? Fica armada. E aí é a pior coisa que a gente pode fazer. Mas eu já fiz muito isso, já errei muito também. Mas a gente vai aprendendo, né? Graças a Deus. Somente que a gente que tem mais de um, você vai aprendendo, né? Com os erros, a gente vai tentando melhorar. Que bom, né, gente? Graças a Deus. Que né? bom, que Deus. Que dó dos primogênitos. Porque- Com os primogênitos é mais difícil, Ai, gente, né? Não é esses- fácil. Porque a gente está aprendendo, né? Tudo novo é com novo. Então, eu acho que a chave é essa, para eles se abrirem com a gente está disponível para ouvir, independente da gente concordar ou não com o que eles vão falar. Então, em casa sempre foi assim, acho que tanto eu quanto o Luizinho, a gente sempre se dispôs a ouvir, né? Eu acho que isso gera confiança neles, né? É importante para eles saberem que a gente está ouvindo, né? Eles se sentem assim, se sentem importantes, né? Se sentem seguros. É isso, criar um lugar seguro. Criar um lugar Né? Porque se eles não seguro. encontrarem isso dentro de casa, eles vão com certeza procurar Com em outro lugar. certeza, com Eu vejo certeza. que, gente, a gente tem muitas experiências, né? Que eu observo dessa questão da comunicação? Eu vejo nossos filhos como um artista, né? Eles, na frente dos amigos, eles são né? Com a amiga uma coisa, com o fulano outro. E aí em casa, se ele não tiver a liberdade de ele ser quem ele é, ele vai buscar isso fora. E muitas vezes, dependendo dos assuntos que eles vão trazer para nós, eu falo, gente, eu não quero nem saber disso. Nem o Gabriel, os meus meninos chegam com umas perguntas cabulosas, e eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. É assim mesmo. E aí a gente acha que o que ele está falando, você já pensa assim, nossa, o que vai ser quando crescer? Misericórdia, meu pai amado. Não, se ele já está falando isso agora, e isso não define quem ele é. Porque a gente não é eu não sou adolescente, eu não vivo com o mesmo pensamento da adolescência. E aí a gente acaba É exatamente pré-julgando eles, né? Colocando essa barreira isso com mesmo. eles. Gente, é muito legal. Eu estou conversando com mães aqui de crianças, mas fico pensando aqui que eu vou enfrentar lá na frente. Ai, E eu falo gente. que a Fran também tem um menininho mais... Quantos aninhos tenho? 5 aninhos? Pode falar. Ele tem 5 anos, eu falo que eu já estou com um adolescente infantil. Mas a gente passa, né? A fase dos 3 anos ali, falam que é o terrible two, né? 2 anos, né? Que é a adolescência infantil. Que é quando a criança testa todos os nossos limites. Eu falo que a Larinha está nesse terrible two aí. Ela tá mais ou menos isso. Mas e aí, Fran? E as suas experiências como mãe? Como chama o seu menino? Cadu. E aí agora tem a princesinha. Mas a Fran, gente, tem um testemunho tão lindo. Nós temos alguma tentante aqui? Que está tentando engravidar? Não? Alguém que já perdeu o bebê? Temos? Temos. Amém. A Fran, ela tem um testemunho lindo. Depois, lógico, se todas vocês permitirem, a gente vai subir esse bate-papo para o YouTube. E eu tenho certeza que vai alcançar o coração de muito mais mamães tentantes e mulheres aí que... Mas a Fran, ela tem um testemunho lindo, também relacionado à maternidade. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho. A Fran, ela passou por uma situação na vida dela, que eu quero que ela conte para vocês agora. E da visão dela, né, de tudo isso, de Deus Pai, no meio de toda essa situação aí que ela viveu na maternidade. Na minha segunda gestação, né, no meio dela, mais ou menos, quando umas 20 semanas, até aí foi tudo bem. Em uma das consultas, no momento do ultrassom, meu médico viu que tinha alguma coisa que não estava muito bem, né? Daí, ele viu, no momento ele não comentou nada, daí
a hora que a gente voltou para a saiu da sala de exames, foi para a sala no consultório, ele falou, eu preciso contar uma bomba para vocês. Só que ele era muito brincalhão, e naquela hora eu pensei que era alguma brincadeira. Aí ele falou, não, eu não estou brincando. Eu percebi que o tamanho do crânio do bebê não está normal, né? Daí foi diagnosticada a partir dali uma hidrocefalia. Ali meu mundo acabou, né? Eu falei, naquele momento eu fiquei cega, surda e muda. Eu não consegui perguntar mais nada, eu não consegui mais ouvir mais nada. Eu fui para casa da minha mãe, eu contei para minha mãe. E eu entrei no banheiro e eu comecei a chorar. E daí o Espírito Santo falou assim, vai orar. Daí eu falei para o meu marido também estava aos prantos, né? E daí nós fomos orar, nós 3 fomos orar, eu comecei a orar. Naquele momento me invadiu uma paz assim, que eu nunca tinha sentido. Aí ele tirou todo o medo, toda a dor, tudo que eu estava sentindo. E na hora ele falou assim para mim, essa semana você postou nas redes sociais uma foto com a palavra fé e colocou a legenda, é assim que eu venço as minhas guerras. E cadê sua fé? Né? Eu falei, é verdade, né? E a partir dali foi um processo, foi doloroso, mas em todo momento Deus me honrou todas as pessoas que estavam ali intercedendo por nós. Cada mês que nós íamos era um diagnóstico pior, um pior que o outro, mas em todo momento eu acreditava que Deus iria curar. E depois a gente descobriu que era uma menina, que Deus ia curar ela. E nesse decorrer eu pude falar de Jesus para outras pessoas, eu pude falar, né, sobre fé, sobre esperança, muitas outras coisas, né? E nesse decorrer nós fomos para São Paulo, né, nós procuramos um médico especialista para fazer, né, uma cirurgia no bebê, mas ele falou, não é só isso, tem outras coisas muito piores, descobrimos uma síndrome, problemas no coração, e assim foi, né? Eu tive a escolha de interromper a gestação, mas eu falei, não, essa escolha não é minha. Se a hora que Deus achar que não é que vai terminar, ele vai terminar. E essa gestação foi até as 39 semanas, né? Foi praticamente até o final. E numa terça-feira de manhã o Espírito Santo falou assim para mim, o coração da nenê já parou, né? Eu guardei aquilo só para mim. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça, né? E aquela noite eu tinha uma consulta no médico. Daí o médico falou assim para mim, olha, nós já esperávamos, o coraçãozinho parou, né? Meu marido começou a chorar, aí eu fiquei assim, normal. Aí ele falou assim para mim, mas e você? Eu falei, não, eu já sabia, o Espírito Santo já tinha me falado. Só que nesse tempo, nesse processo, foi um momento que eu tive mais intimidade, mais busca, eu acho que mais joelho no chão, mais um momento que eu conheci realmente quem é o meu Pai, quem é o meu Jesus, quem é o meu Deus. Foi um momento assim que eu pude crescer espiritualmente, né? E em todo o tempo que eu estava passando o processo, em todo o tempo o Espírito Santo falava para mim que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser corajosa. Eu pude falar de Jesus para o meu médico, né? Porque muitas vezes, quando ele vinha com o diagnóstico cada vez pior, e a gente escutava, ele falava assim, vocês estão entendendo? Daí um dia eu falei assim, eu estou entendendo. Eu sinto que você tem vontade de me chacoalhar e perguntar se eu estou entendendo. Eu falei, eu estou entendendo, mas o Deus que eu sirvo está me dando essa tranquilidade, está me dando essa paz, né? E se for a vontade dele, ele vai curar minha filha. Até quando eu fui, né, para o hospital, que eu precisei fazer uma cesárea, né? Ele continuou falando, você é muito forte, você é muito corajosa. Daí eu falei, eu sou forte e corajosa porque aquele que habita em mim, né, tá me dando essa força e essa coragem. Aí foi feita a cesárea, né? Foi um momento doloroso, porque assim, eu tinha uma dor física, que era um corte na minha barriga, e de sair sem a minha filha nos meus braços, né?
Mas, assim, eu vou falar para você que foi 2 dias que foi difíceis, mas a graça do Senhor ali foi tremenda, o derramar do Espírito Santo sobre a minha vida, que Ele fez parar de doer, né? Parou de doer. E também teve a dificuldade de contar para o meu outro filho, que a irmãzinha não veio para casa, que ele estava esperando, né? Mas Deus foi tão maravilhoso que a gente contou para ele, a partir daquele momento ele nunca mais perguntou, né? E assim foi. Daí nós perguntamos para o médico quando nós poderíamos tentar uma próxima gestação. Aí ele falou para a gente que depois de uns 6 meses, aguardar que a gente poderia tentar. E daí depois disso a gente começou a tentar, né? E eu acabei nesse momento fazendo aquele curso Casados para Sempre. E uma das aulas existe a aula do perdão. E naquele momento, assim, nós precisávamos fazer uma lista e a gente colocar as pessoas que a gente não conseguia perdoar. Aí eu falei, nossa, Jesus, que difícil, né? Quem que eu vou colocar na minha lista? Porque sempre que acontece alguma coisa, sempre eu oro, falo, Senhor, me ajuda, e eu libero o perdão. Então, eu não tinha, assim, muitas pessoas para eu colocar na minha lista. Aí o Espírito Santo falou assim, você tem que se perdoar. Eu falei, Porque depois que aconteceu a perda, às vezes eu me perguntava, será que eu orei o suficiente? Será que eu acreditei o suficiente? O Espírito Santo falou, você fez a sua parte, né? Você passou o processo que você tinha que passar. E naquele momento eu me perdoei, né? E depois de uma semana eu descobri que eu estava grávida, né? Mas eu não relacionei o perdão com a gestação. Daí eu tive um sonho, e nesse sonho eu encontrava uma amiga que realmente estava grávida na vida real, e eu falava assim para ela, Marcela, você também teve que liberar perdão para ficar grávida? E ela falava, sim. Aí o Espírito Santo estava me falando que a partir do momento que eu liberei o perdão, eu engravidei, né? Então, às vezes a gente deixa de ter algumas coisas porque a gente está aprendendo, a gente não está liberando o perdão, né? E assim foi. E eu tinha um sonho de ter uma menina, de enfeitar, de pôr lacinho, de emperequetar, né? Já tinha o meu menino lindo. Tive a minha menina, só que eu não cheguei a conhecer. E então, vamos lá. Eu tinha certeza que eu estava grávida de menina, certeza absoluta, assim, né? Porque aquele versículo, cumpristes, né, o desejo do teu coração era muito forte. Tá bom. Não me contendo, quis fazer a sexagem, aquele exame de sangue, né? Que fala o sexo do bebê. Meu marido não queria que fizesse. Eu falei, mas o primeiro você já não quis, o segundo não quis. Agora deixa eu fazer o terceiro, porque eu não pretendo, né, mais engravidar. Aí ele falou, tá bom, vai. Fiz, né? E daí, como era na época da pandemia, a gente não pôde chamar as pessoas para abrir junto. Então, a gente, né, colocou o celular lá para filmar e depois mandar para as pessoas. A hora que eu estourei, né, aquele negocinho que sai a cor do bebê, saiu azul. Na hora, a minha cara foi de decepção. Na hora, o meu filho falou assim, mas não era menino que eu queria, era uma menina. Na hora, eu falei, ai, Senhor, me perdoa, eu não estou rejeitando esse bebê de forma alguma, eu amo ele, mas o Senhor conhece o desejo do meu coração, que era uma menina, né? E foi um processo, assim, de uns dias que foi bem doloroso para mim. Eu fui orando, o Senhor foi me tratando, e assim foi. Daí, lá nas 20 semanas, as mesmas 20 semanas, fui lá fazer a ultrassom de novo e a médica falou assim, eu não estou vendo um menino, é uma menina que está aqui. Eu falei, meu Deus, não acredito. Então, assim, o Senhor teve um cuidado, assim, tremendo, porque, assim, o meu médico, ele falava para mim que ele não queria, mas que ele tinha receio de eu engravidar novamente de uma menina, de voltar a síndrome que foi gerada na outra, né? Então, o Senhor teve um cuidado que Ele só deixou eu descobrir que era uma menina com 20 semanas para que eu não ficasse preocupado com que se pudesse acontecer novamente, né, o que aconteceu na anterior. E meu marido sempre falou assim, eu não acreditava naquela sexagem, eu tinha certeza que era uma menina. Ele tinha tanto uma certeza que ele guardou todo o enxoval da Maia, né, que eu queria dar. Ele falou, não, eu vou guardar. Eu falei, Jesus, ele vai querer tentar outro, né? Mas foi assim,
cumpri o desejo do meu coração e eu tô aí com a minha bebê de 4 meses, linda, maravilhosa. Gente, Deus é maravilhoso. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele faz coisas maravilhosas que nós não entendemos, mas que Ele tem um propósito em tudo. E eu falo que no meio da nossa maior dor, nós descobrimos o maior amor, né? Porque Ele vem com aquele conforto, com aquele consolo. Nós temos alguma mãe atípica aqui, mamãe especial? Tem alguma? Não? Não? Eu. Eu sou mãe, né, como eu já falei para vocês, da Larinha, com síndrome de Down. E quando eu descobri a síndrome, lógico que cada uma tem a sua história, né? Mas quando nós descobrimos algo que nós não esperamos, isso realmente, a gente, como ela disse, a gente perde o nosso chão, né? Porque principalmente quando é algo desconhecido que você não conhece. E nessa história da Fran, ela contando aqui, em alguns momentos eu senti muita semelhança, porque assim, a gestação da Lara foi totalmente normal. Eu descobri a síndrome só depois do nascimento dela, né? E aí ela precisou ficar na UTI um período e tudo mais. Mas eu estou falando tudo isso porque eu quero chegar no ponto de que o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que no meio da nossa dor, das nossas incertezas, ele vem com essa paz mesmo. Ele vem com esse conforto, ele vem com esse consolo, ele vem com todo esse amor dele que nos constrange. E as pessoas olhavam para mim, não falavam, mas eu via na cara e falava assim, ela tá louca, tá passando por tudo isso e tá dando risada, tá tudo bem. E eu falei assim, eu preciso, né, mostrar para todo mundo que tá tudo bem a minha fé. Eu fiz todo o enxoval, eu montei o quarto, porque os médicos falavam que não tinha expectativa de vida. Montei o quarto, fiz todo o enxoval e as pessoas olhavam para mim, ela tá louca. Eu falei, tô louca mesmo, tô louca por Jesus, por saber tudo aquilo que Ele pode, vai fazer pela minha vida e pela vida da minha filha, né? Isso. Sou mãe de 3, né? Não deixo de ser mãe de 3, mas não acabei conhecendo, ela foi direto para o Senhor. Ela está num lugar maravilhoso, né? E é lindo, as nossas experiências, elas nos fortalecem, elas nos forjam e nos preparam para nós sermos aquilo que o Espírito Santo quer que a gente seja, né? E outra coisa, né, que eu sempre tomei muito para mim, naquilo onde a gente passa a nossa maior dor, é onde Deus ele quer nos usar. Né? Então, toma posse disso, Fran. Eu tenho certeza que Deus vai usar muito a sua vida, o seu testemunho, para trazer fé e esperança para muitas mãezinhas, muitas mulheres, muitas tentantes. Amém. E como é maravilhoso, né, gente? Uma salva de palmas para essas mulheres. Quem gostou do nosso encontro hoje?